Olá, eu estou sempre recebendo a seguinte pergunta. Maurício, eu fui contratado por um arquiteto ou um escritório de arquitetura para poder fazer uma renderização. Só que esse arquiteto falou para mim que eu não posso postar esse trabalho. Eu quero postar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, e ele falou que eu não posso. Só que eu acho que eu tenho direito de postar, porque foi eu que fiz esse trabalho, então agora a gente está no impasse, porque eu quero postar, ele não deixa, e aí, o que você acha? Então, se você quer saber como eu procedo nesse caso, vem comigo. Bom, então primeiramente eu quero deixar bem claro que tudo que eu for falar aqui é a forma como eu procedo, tá? Então uma das coisas que eu aprendi nessa minha caminhada é que não existe verdade absoluta, existem verdades pessoais. Então essa é a minha verdade, é a forma como eu sempre vim fazendo, trabalhando com maquete eletrônica há 12 anos. E se isso fizer sentido para você, beleza, você pode agir dessa forma também. Mas se você também achar que não é dessa forma que você deve fazer, não tem problema, tá? Mas eu vou mostrar aqui para você a forma como eu procedo nesse caso. Então, primeiro eu vou falar a minha visão, como eu vejo a atividade do design 3D, do artista 3D. Então, na minha visão, o artista 3D, quando ele é contratado pelo arquiteto para fazer a renderização, para fazer a maquete eletrônica, o papel do artista 3D é fazer com que o arquiteto brilhe para o seu cliente, é fazer com que ele brilhe para o mercado, principalmente para o cliente dele. Geralmente o arquiteto está te contratando para pegar aquela renderização e ele mostrar para o cliente final. Então esse é o teu papel, fazer o arquiteto brilhar, fazer com que ele tenha resultados positivos. E o que eu falo sempre, se preocupe, não só se preocupe em entregar qualidade. A qualidade é o básico que a gente tem que entregar sendo um profissional. Mas quando você entrega qualidade e você vai além, você se preocupa com os resultados do teu cliente, nesse caso o arquiteto, e quando você se preocupa com os resultados dele, com certeza esse profissional ele vai te valorizar muito mais. Então nesse caso o que eu penso? Você está sendo contratado para fazer com que um arquiteto brilhe perante o cliente, perante o mercado. Hoje é muito comum a gente ver arquitetos prestando serviço de maquete eletrônica para outro arquiteto, tá? Só que nesse caso, você não está fazendo uma atividade de arquiteto, você está fazendo uma atividade de um design 3D, de um artista 3D. E é importante você entender isso, porque a partir do momento que você está fazendo, que você está prestando um serviço de maquete eletrônica, que você está fazendo uma atividade de artista 3D, você tem que pensar como um artista 3D. E toda vez que houver qualquer conflito, qualquer impasse, você precisa sempre pensar como um artista 3D. Ou seja, você é arquiteto que foi contratado para fazer uma maquete eletrônica para outro arquiteto. Você precisa ter muito claro na sua mente que você está sendo contratado para fazer aquele outro arquiteto brilhar. Então, uma vez que eu sou contratado para fazer o arquiteto brilhar, é ele sempre quem vai decidir se outros profissionais brilharão junto com ele ou não. Vamos dar um exemplo. Então, digamos que fosse uma banda e o arquiteto, no caso, quem vai brilhar é o cantor dessa banda. Ele vai fazer uma live e ele vai decidir se os músicos dele vão aparecer para a câmera ou não. Então, né, várias lives que a gente tem visto aí, a gente vê muitos músicos, muitos cantores cantando ali, mas os instrumentos estão tocando ao vivo junto ali, mas os músicos não estão aparecendo. Sendo que em alguns outros shows eles aparecem. Tem shows que eles já não aparecem. Quando aparece lá atrás de camisa preta para não brilhar muito. Por quê? Quem tem que brilhar é o cantor. Então, nesse momento, eu entendo que quem tem que brilhar é o arquiteto. E ele vai decidir se ele vai te chamar para o palco para brilhar com ele. É ele quem tem que decidir se na hora da apresentação, se você como músico, você artista 3D, você está no papel de bastidor. Se você vai aparecer ou não, é ele quem tem que decidir. Então, quando o arquiteto fala para mim que eu não posso postar aquele trabalho, eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Porque eu tenho muito claro que o meu papel é fazer com que ele brilhe. E posso falar aqui para você sem problema nenhum. E uma quantidade muito grande de trabalhos que a gente faz aqui no escritório, a gente não pode postar.
E eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu tenho isso muito claro na minha mente. Lembrando sempre que o que eu estou falando aqui é a minha forma de proceder, tá? Se você jogar isso aí em outros grupos, as pessoas vão falar que é um absurdo, não, que você tem direito de postar assim, bota na justiça, faz e acontece. Nenhum tipo de crise ou embate com o teu cliente é saudável. Sempre vai ter uma perda. Então, a minha recomendação é sempre você usar o bom senso, tá? Então, não existe uma fórmula, uma receita de bolo. O bom senso sempre vai prevalecer. Aí você fala para mim, pô, Maurício, mas eu preciso postar trabalhos, eu preciso mostrar o meu portfólio. Então, pô, eu acho isso uma sacanagem, porque eu vou ali, faço aquele trabalho, fico louco para mostrar aquilo para o mundo. Sim, eu entendo perfeitamente. Nós artistas, a gente sempre pensa, quando a gente está fazendo aquele trabalho, a gente sempre pensa em mostrar aquilo para as pessoas, a gente sempre quer ver a reação das pessoas ao ver aquele nosso trabalho, ao ver a nossa arte, mas você tem sempre que equilibrar o artista e o empreendedor, sempre. Não adianta, e quando você deixa o teu lado artista aflorar mais do que o lado empreendedor, você acaba agindo de forma inconsequente. E por isso que às vezes a gente vê pessoas com um excelente portfólio, com excelente domínio da renderização, mas ela deixa o lado artista dela aflorar muito mais do que o lado empreendedor. Então você não consegue conquistar o mercado. Então você tem que ter sempre esse jogo de cintura, o equilíbrio entre o teu lado artista e o teu lado empreendedor. E para que você tenha liberdade para fazer as suas postagens, para construir o teu portfólio, construa teu portfólio através de cenas de estudo. Claro que muitos trabalhos que você vai fazer, o arquiteto vai deixar você postar sem problema. Então dentro do teu portfólio você vai ter um misto de cenas de estudo e cenas reais assinadas por um arquiteto. Então construa teu portfólio sempre com esse misto, tá? De cenas de estudo e trabalhos reais, para que você não fique dependente da autorização de outras pessoas para que você possa postar. Bom, então mais uma vez eu reforço que essa é a forma como eu penso, essa é a forma como eu faço. Se isso fizer sentido para você, eu recomendo você também a fazer. E antes que você me pergunte, uma dúvida que eu recebo também demais é: Maurício, o arquiteto me contratou para fazer para ele uma renderização, eu fiz ali a modelagem, entreguei para ele a renderização e agora ele quer o arquivo editável lá do modelador. E aí, ele tem direito de pedir isso ou não? Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Então, se esse vídeo foi útil para você, vou pedir para você já dar o teu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. E agora eu quero ver o que você pensa disso. Eu quero que você comente aqui o que você pensa, se você concorda com isso, se não, se você pensa diferente, se você procede diferente, se você que já faz algum tipo de procedimento aí puder ajudar aqui também. Eu acho que a soma das experiências sempre agrega valor ao nosso conhecimento. Então por hoje eu vou ficando por aqui. Fica com Deus, um grande abraço. Valeu!